vai aparecer. Confere o primeiro link na descrição. E da relação do Didi com o Dedé, o que você escutou do pessoal? Então, por que você não entrevistou o Didi? não, eu ia entrevistar. Eu ia entrevistar. Porque o Dedé, eu vi você no De Noite com o Dedé, numa entrevista. O que acontece aí? Esse meu primeiro livro, O Cinema dos Trapalhões, eu entrevistei 132 pessoas. E era natural que dessas 132, algumas não falassem bem do cara. O Renato me recebeu na casa dele. Foi o último cara que eu entrevistei, foi o Renato Aragão. Fui na casa dele, cara. Puta, foi uma das maiores emoções da minha vida. Ir lá na casa dele, chegar lá, ver aquele rapazinho, porque a televisão, você idealiza os caras, né? Você fala, esse cara é um cara... Chegou lá, o Rafael, eu falei, puta que pariu, tô na casa do Renato Aragão, vim entrevistar o Renato Aragão. Eu fiquei quase 2 horas entrevistando ele pra esse livro. Ele elogiou minha pesquisa. Pro livro, não pro livro. documentário. Ele elogiou minha pesquisa. Falou, tô aqui com as portas abertas. Falei, Renato, eu tenho muito mais coisa ainda para falar dos Trapalhões. Eu quero escrever mais livros, quero fazer mais coisas, como de fato eu vou fazer, né? Eu lancei essa das HQs, vou lançar essa biografia em primeira pessoa e tenho outros projetos dos Trapalhões, porque eu acho que é um tema infinito. Então ficou uma imagem muito boa. Criamos uma imagem muito boa. Essa biografia que eu fiz a matéria para a Folha conta com 2 depoimentos meus nesse livro dele. Eu falo do cinema e falo das HQs. E ele usa meus 2 livros como fonte bibliográfica do livro dele. Tá. Só que eu acho que foi a partir daí que a coisa desandou. Talvez ele não tenha aceitado bem o fato de eu ter falado mal do livro dele. Ele não soube separar o jornalista do fã. E o que acontece? A esposa dele, a Lilian Aragão, é assessora de imprensa dele. É a que manda na agenda dele. E ela não manja nada de comunicação. Absolutamente nada. Ela não é da área, ela não é do métier. E muito dessa imagem ruim do Renato Aragão se deve a ela. Talvez, se ela fosse uma pessoa, ou ele colocasse uma pessoa que fosse da área, essa imagem que o Renato tem hoje, qualquer coisa que você vê hoje, uma notícia relacionada ao Renato Aragão, você vê os comentários, 98% são de pessoas xingando ele. Um cara que fez tanto pelo país, assim, em termos de cinema, televisão, formou quantas e quantas pessoas. É um cara que hoje, se ele tivesse que sair na rua, ou uma notícia que fosse, todo mundo tinha que falar, porra, Renato, o cara é um gênio e tal. Hoje a maioria das pessoas xingam ele. Por quê? Ele tem uma imagem que é uma imagem ruim. E essa imagem ruim, muito em razão da esposa dele. Vou citar alguns exemplos. Eu participei do Persona em Foco, que é um programa da TV Cultura que homenageia determinado artista. Já passou por lá Tarcísio Meira, grandes caras da teledramaturgia. O Dedé foi um dos homenageados. E eu fui um dos entrevistadores. Esse programa é homenageado e ficam 2 entrevistadores. Era eu e a Silvia Massari, que é uma figura histórica dos Trapalhões, uma atriz histórica. E aí no final, durante o programa, eles chamam pessoas para mandar uma mensagem, sabe? Vamos supor que você fosse lá. Aí eu pedi pro Mandíbula, falei, Mandíbula, manda uma mensagem do Vilela e tal. Pô, que legal trabalhar com o Vilela, um cara que eu conheço e tal. Cada um fazia uma coisa. O Carlos Alberto de Nóbrega mandou uma mensagem, outros mandaram uma mensagem. Acabou o programa, eu falei, eu não vi o Renato aqui. Daí a produção falou assim, ele não quis gravar. Eu falei, cara, trabalhou anos com o Dedé, custava, porque os caras gravavam no celular e mandavam, sabe? Custava perder 1 minuto e falar, Dedé, que legal que você está sendo homenageado e tal. Não mandou. E por que não mandou? Por conta disso, cara, assim, é mal assessorado. Porque se fosse bem assessorado, fala assim, Renato, manda, senão vai pegar mal, as pessoas vão reparar. Um monte de gente falou, ué, cadê o Renato? Entendeu? Daí fala, pô, o Renato não quer prestar uma homenagem ao Dedé.
Então cria essa imagem. Tô te dando um exemplo de vários. Entendeu? Assim. Então, esse tipo de assessoria faz mal a ele. O Carlos Alberto, o Dedé participa da Praça é Nossa. Quando a Globo não renovou com o Renato, o Carlos Alberto falou: meu sonho é trazer o Renato aqui para a Praça é Nossa, para fazer um quadro. O Dedé? O Renato. Tá. O Dedé participa. É. Mas o Carlos Alberto falou isso nos meios de comunicação. Falou: meu sonho é o Renato aqui na Praça é Nossa. Custava, o SBT ia pagar uma passagem de primeira classe para ele. Gravar 5 minutos, uma homenagem, o que for. Cara, quantos humoristas, quantos caras legais foram na Praça é Nossa? Carlos Alberto, cara, estendeu a mão pro Renato e pro Dedé. Lá atrás. O Carlos Alberto foi redator dos Trapalhões por muito tempo. O pai e o filho. Ah, é? Eles chegaram a participar da Praça da Alegria. Chegaram a participar. Custava o Dedé o Renato com uma dívida de gratidão. Falou: eu vou até lá. Participar, fazer um quadro. Não foi. E nem responde. Entendeu? Não cria uma imagem de antipatia. Você conseguiu entrevistar o Dedé. Mas eu duvido que você consiga entrevistar o Renato Aragão. Você acha que ele não dá entrevista? Não dá. E ele tá processando o Rafinha, sabe disso? Então, você vê que coisa mais sem graça, cara? Assim, o humorista, ele tinha que ter o espírito do Didi. O Didi era um cara que zoava todo mundo. Ele não chegava lá, zoava o Mussum, Pássaro Grande, Dedé, Isso aí camufla. O Zacarias, todo mundo, o Didi zoava, cara. Ele tinha que ter um pouco... Fala: puto, o cara me zoou. Foda-se. Ou usou o Rafinha, manda uma piada. Agora, processar por causa de um comentário que do TikTok dele é horrível mesmo, cara. Qual que é o problema de o cara emitir essa opinião? Falando: que papelão. A piada é que ele estava sequestrado, né? Assim. Então, o que acontece nisso também? Essa é uma opinião minha. Que hoje é difícil até dar opinião, que os caras acham que... Mas assim, a esposa dele pega carona com ele. Então o que ela faz? Ela quer ser uma influencer. Então ela usa da popularidade do Renato para ganhar seguidores. Então ela faz esses vídeos bizarros dele dançando, tal, não sei o quê. Até me lembrou esse livro que eu vou fazer, a biografia dos Trapalhões. Eu entrevistei o Boni. Tá. E o Boni falou uma vez pro Renato que ele em 89, o Boni percebe que os Trapalhões, os índices de audiência estavam caindo e tal. Aí morre o Zacarias, o Mussum. Ele fala assim: Renato, encerra, para com dignidade. Até um pouco antes da morte do Mussum ele fala isso pro Renato. É melhor você parar no auge. Ele devia ter ouvido o conselho do Boni. Porque esses vídeos do TikTok acabam com qualquer reputação do Renato. Você vê que é uma coisa muito forçada, né? E é uma coisa muito mecânica, porque assim, ela posta e ele já responde em seguida, mas não é ele que responde, é ela que responde pra ela mesma, sabe? Gatona, eu te amo, tal, uma coisa muito... Enfim. É que eu não vejo TikTok, então não sei. Não, mas é no Instagram que ele coloca também. No Instagram? Uns vídeos, umas dancinhas e tal. E ele podia chegar pro Rafinha e falar: se eu sou sem graça, imagina você, sabe? Dá uma... devolver. Piada, Agora, processar. E aí sugira o quê? Fala: porra, olha só que coisa idiota, né? Porque o processo é uma forma de censura, né? A ditadura acabou, mas tem outros tipos de censura, né? O cancelamento é um tipo de censura. Hoje as pessoas se autocensuram com medo de serem canceladas. Ou de não falar as coisas que eu estou falando do comentário com medo de ser processadas. Entendeu? Eu não estou cometendo crime algum. Mas entendeu? O advogado do Didi já falou comigo? Já falou comigo. Falou o quê? Já me ameaçou. Entendeu? Nesse meio do processo do comentário, como eu sou um jornal do Rio, acho que se não me engano o Extra,
fez a primeira matéria a respeito do documentário. Ele ainda estava em produção. E aí, enfim, conversei por mais de 1 hora com o jornalista e tal, e teve uma hora que o jornalista falou, e aí? E o Renato falou, o Renato não quis falar comigo. Qual que foi a manchete? Renato se recusa a falar com Rafael. Começou a encavalar uma série de outras matérias. Cara, o documentário, é isso que eu falo. É o documentário que ainda não existe, que ainda ninguém viu, mas é o mais falado de todos os tempos. Foi 4 páginas da Veja, foi capa da Folha, Estadão, foi... Tô indo em vários... Tô aqui, entendeu? Por quê? Porque pela força dos Trapalhões e pela curiosidade que esse documentário gera. E o que falta para isso aí? Mas só um parênteses. Tá. E aí o que acontece? Por conta dessa curiosidade, por conta da força dos Trapalhões, esse documentário cria uma expectativa. Em torno disso, ligou o advogado do Renato. Falou, mas que esses absurdos que estão contando aí, que você está falando, tal, que o Renato tinha uma porcentagem maior, que o Renato fazia isso, que o Renato fazia aquilo. Eu quero todas as fitas, todas as entrevistas, para ele poder se defender. Eu falei, não vou te dar essas imagens. Porque você vai fazer, por isso que eu não disse o nome do cara. Ah, tá. Porque você vai intimidar todos esses caras que falaram comigo, só que você não tá botando medo em mim, mas pode ser que você bote medo nesses caras. Só que eu tô com esses caras até o fim. Entendeu? E os caras são testemunhas oculares. Eles viram, eles trabalharam com os Trapalhões. Aí ele recuou. Mas eu sei que ele vai me processar. Entendeu? Tá pronto. Assim que o filme for lançado, vai vir um processo. E isso é uma coisa também que eu quero contar. Apesar de ter muita gente que me xinga, mas também tem muita gente que me apoia. E eu recebo, quase todo dia, mensagem de advogado do país todo, falando, Rafael, eu tô com você, se você precisar, eu te defendo, não sei o quê, porque eu acredito na liberdade de expressão, eu acho que o que você tá fazendo não é crime algum, é um trabalho jornalístico, entendeu? Você ouviu pessoas que trabalharam com os caras, então isso não é crime, entendeu? E aí eu falei pro advogado do Renato, eu falei assim, se ele quer se defender, ele me recebe na casa dele, eu vou fazer as perguntas mais espinhosas, e aí eu coloco na íntegra ele rebatendo tudo que esses caras falaram. Então, por exemplo, esse caso dá uma... Mentira! Eu nunca fumei. Ótimo. Tem os dois lados. Agora, ao mesmo tempo que ele se recusa a me dar entrevista, ele forçou o Dedé a não falar comigo. Ah, ele forçou? Mas isso que eu não entendo, Dedé. Vocês foram no de noite. Sim. Então tem uma relação boa entre você e o Dedé. Respeitosa. O Dedé, eu fiz mediação de bate-papo com ele. Ele fez um bate-papo na escola da minha filha. Ele fez uma carta dizendo assim, o Rafael é uma pessoa que eu conheço e que está apta a fazer esse documentário, uma carta de apoio. Só que o Dedé ele tem uma relação de dependência com o Renato, num aspecto. Por conta dessa fragilidade econômica do Dedé, o Renato ele paga o plano de saúde do Dedé. Entendeu? Então ele fica muito amarrado ao Renato. E o Renato e a esposa fazem uma certa chantagem com isso. Você vai? Então corto. E eu entendo, Dedé. Pra que ficar do meu lado? O mais importante é ter o plano de saúde. Caramba. Você entendeu? Ok, eu entendo demais. Então, se não tem o Renato, não tem como ter o Dedé. Ao mesmo tempo, tinha algumas outras pessoas que o Renato era muito próximo e ele também conseguiu anular. Eu tava pra entrevistar a Xuxa, ela falou, vou dar entrevista pro Rafael. Ele, não. Cortou. O Sargento Pincel lá, o Roberto Guilherme. A gente tentou, não conseguiu. E foi por causa dele também? O Renato que impediu. Esses outros caras, ele não teve força pra impedir. Entendeu? O que eu sou muito grato a esses 64, tô com eles até o fim. Entendeu? Eu acho que assim, a gente tem que lutar pela liberdade de expressão.
Mas o Dedé, ele não vai falar com você mesmo? Não fala. Nada? Sobre nada? Nada. Ó, vou te dar um outro exemplo. Nessa pandemia, eu fui convidado para Mas, participar. por exemplo, ele veio aqui bater papo Não, com a para gente. você. Mas se o eu problema fosse- é você. sou eu. Tá. Comigo. Entendi, É entendi. comigo. Tá, O Dedé, onde chamar, ele vai. entendi. Entendeu? Onde chamar, ele vai. Esse bate-papo, durante a pandemia, teve um bate-papo virtual para falar do JB Tanco, que foi o grande diretor dos Trapalhões. E aí o sobrinho do Tanco, neto do Tanco, convidou a Lucinha Lins, convidou o Dedé, convidou outras pessoas e a mim. Quando ele mandou aquele banner, eu falei, nossa, eu tô com o Dedé nesse... Estranhei, eu falei, ué, a gente vai estar junto, mesmo que virtualmente, né? Nesse bate-papo para falar do Tanco. Enfim. Aí começou a live, o Dedé não apareceu. Então começou a rolar a live lá, a gente conversando. Até que depois da live, no outro dia, falou, sabe por que o Dedé não foi? Porque esse banner chegou até o Renato e o Renato falou, não participa. Caramba. O Rafael tá lá. Porra, que dó, cara. Então assim, é uma série de censura, de o cara ficar tesourando, entendeu? Eu acho isso chato. Tanto é que assim, o que eu acho que ele tem que fazer, e o que ele tá fazendo, ele tá fazendo um documentário para rebater o meu, Quem? O... Renato Aragão, Ah, é? produzido pela O2 Filmes. Pela O2, É. pô. Então vai ser um puta documentário. Mas assim, eu tenho certeza, e isso modéstia às favas, que o meu vai ser melhor que o dele. Porque os caras que eu entrevistei, ele não vai conseguir entrevistar. E as histórias que eu tô trazendo, ele não vai conseguir trazer. E a pegada do meu filme é diferente do filme dele. Entendeu? Eles fizeram uma vez um documentário chamado O Mundo Mágico dos Trapalhões. Foi dirigido pelo... Agora não lembro o nome. Enfim, um grande documentarista. O Renato contratou esse cara para fazer o documentário dos Trapalhões. E ele foi totalmente pautado pelo Renato. Então falou, você pega isso. É um documentário extremamente sem graça. Acho que foi para comemorar os 15 ou os 20 anos dos Trapalhões. E o cara teve acesso ao camarim, aos bastidores. O cara tinha uma fonte riquíssima, coisa que eu não tive. Mas ele não aproveitou. Ele não aproveitou por conta do Renato. O Renato aparece em 80% das cenas e os outros nos 20%. Mas é aquela coisa, olha que coisa linda. O título já diz, o mundo mágico dos Trapalhões. Entendi. Então foi aquela coisa apoteótica. Mas tem data já de lançamento desse documentário do Renato? Eu acho que é ano que vem. Ano que vem. Tá em produção. E o seu, o que falta pra lançar? Falta coragem. Mas tem material suficiente já. Falta coragem de alguém pegar e dar a mão e falar, vamos junto. Quanto você tem de material? Quanto tempo? Você tá editado já? Tem mais de 100 horas. E editado? Bruto.